Irmãos da Via Láctea, ser humano é integrado com esta ansiedade de, muitas vezes não se sabe o que, de quem sabe de ser um só com todas essas estrelas, este universo. Mas as técnicas de previsões astrológicas não servem apenas para a gente ver o futuro, mas também para ter uma noção mais global sobre a nossa existência, o que estamos vivendo, o significado disso, e tornar consciente tudo aquilo que não temos consciência imediata. Existem várias técnicas de previsão astrológicas, e não podemos nos limitar a uma só. E está aí justamente a maior dificuldade. Uma técnica aponta para um caminho, outra técnica pode dar outro direcionamento. E como é que a gente sintetiza tudo isso? Aí que está o olhar singular e profundo de cada astrólogo. Eu vou estar aqui então fazendo um guia básico daqueles primeiros passos e olhares que a gente tem que ter para ousar fazer uma previsão astrológica. E claro, para você conseguir dar esse primeiro passo, você já tem que ter pelo menos uma boa noção de compreensão de mapa astral. Esse é o primeiro passo, né? Aqui a gente vai ter como exemplo o Donald Trump, que vai estar se candidatando à reeleição esse ano. Então é interessante a gente estar analisando todas as tendências para esse ano. Então ele é um geminiano, a lua em Sagitário, ascendente bem aqui no finalzinho de Leão. Então eu espero que você já tenha uma compreensão razoável do mapa astral. Mas se não tiver, acompanhe aí que você já vai ter uma noção para quando você ter esse conhecimento, você já dá seus primeiros passos para a previsão astrológica. A técnica mais simples e mais utilizada e mais conhecida, muito utilizada aí nos horóscopos de jornal, que são muito generalistas, e esquece isso, gente, esquece o horóscopo de jornal, muito generalista, pode pegar um pouquinho de cada signo, mas muito pouco, né? Vai falar sobre o signo de Câncer, mas e aí? Você tem o Sol em Câncer, mas você pode ter a Lua em Áries, ascendente em Libra, e por aí vai. Não vai falar da sua singularidade. Os trânsitos. Os primeiros planetas que a gente lança um olhar é Urano, Netuno e Plutão, porque eles são mais lentos. O trânsito deles é um pouco mais significativo do que, por exemplo, a Lua, Mercúrio, Sol, que transita muito rápido e a gente não capta muita coisa. Plutão é o mais lento de todos. Fica aí mais de 20 anos em cada signo. Então já tem uns 15, 20 anos que está transitando pela casa 5 de Trump, um lugar de muito poder, né? Inclusive ele foi eleito presidente. Então o Plutão está nesse momento a 24 graus de Capricórnio, então já tem muito tempo que ele está na casa 5. A casa 5 fala de autoridade, poder, ganho, né? Uma casa que tem um simbolismo também de boa sorte. Depois a gente tem Netuno, que fica em média 13 anos em cada signo. Já tem uns 8 anos que ele está... 8 não, uns 6, 7 no signo de Peixes. Então ele está transitando pela casa 7. Então é o planeta da ilusão, da nebulosidade, dos sonhos, de estar sem limites na vida, transitando pela casa do amor, das alianças, no Trump. Urano, ele fica aproximadamente 8 anos em cada signo. Entrou agora, recentemente, no signo de Touro, está na casa 9 de Trump, um lugar de muita expansão, vitalidade filosófica também, elos sociais muito expansivos na vida. Então tudo isso a gente vai somando, mas uma coisa você tem que ter em mente: os trânsitos planetários são o último gatilho para que algo ocorra. Imagina todas as séries de potencialidades, de causas, coisas até mais sutis que levam a um acontecimento. Os trânsitos são o último gatilho. Então, se o planeta Marte está transitando na sua casa 11, ou se Urano está transitando na sua casa 5, não necessariamente isso vai ocorrer, essa promessa de ocorrência de fatos na sua vida, porque outras técnicas astrológicas têm que estar colocando esses planetas em evidência e dando outras confirmações também. Então existem técnicas astrológicas, como no caso do trânsito, que é mais imediatista, mas precisa de confirmação de outras técnicas. E existem também algumas técnicas que abrem portas, abrem possibilidades
mas não atuam de forma muito direta. São um pouco mais lentas e demoradas e precisam de outras confirmações, como o caso de retorno lunar, retorno solar, trânsito, que são mais imediatas, né? Então a gente pode fazer uma espécie de hierarquia de técnicas mais gerais e amplas e outras mais específicas. Vamos começar aqui com uma técnica, então, que seria bem mais desse geral, ampla, que abre uma porta, mas não necessariamente pactua diretamente no acontecimento. Essa técnica que eu vou falar agora é as progressões, no caso secundárias, né? Percebam que existe aqui o mapa do Trump e ao redor, como se fossem fantasminhas verdes de planetas. Essa técnica, por mais estranho que pareça, ela assimila anos e dias de vida. Trump, ele fez agora em junho 74 anos. Então, esses planetas verdinhos estão assinalando 74 dias de vida após o nascimento. É como se fosse o céu do dia 27 de agosto de 1946. 74 dias de vida do Trump. Então, cada planeta tem sua velocidade. A gente tem aqui 360 graus ao redor do globo terrestre. E o Sol, ele anda aproximadamente 1 grau por dia. Então o Sol está aqui aproximadamente 74 graus depois do Sol natal do Trump. O Trump ele é geminiano, ele nasceu com o Sol a 22 graus de Gêmeos. Então o Sol ele está aqui a aproximadamente 74 graus depois do ponto natal do Trump. A Lua, que é bem mais rápida, ela vai ficar aí 2 anos e pouco em cada signo. Então pode ver que o Sol está progredido aqui no grau 3 de Virgem, a Lua no grau 13 de Virgem também, ela é bem mais rápida, Mercúrio é mais rápido, Vênus, enquanto Plutão praticamente não vai se mover, porque ele é muito lento. O que Plutão vai andar depois de 74 dias de vida de uma pessoa? Praticamente nada. Você pode ver que Plutão natal ao 10 graus de Leão está praticamente... andou até muito, na verdade, né? Ele nasceu com Plutão bem rápido. É bem relativo, né? A velocidade de um planeta para cada pessoa. Se você nasceu com um planeta retrógrado, ele pode voltar para trás, né? Mas como que a gente analisa todas as possibilidades de fatos que podem ocorrer? Por exemplo, o Sol. O Sol está no grau 3 de Virgem, como já disse. A cada ano ele anda aproximadamente 1 grau. Então, há 4 anos atrás, quando Trump foi eleito, onde que estava a progressão do Sol? Justo no ascendente. Estava bem no ascendente. Um ponto muito forte de expressão. O Sol ele representa isso, autoridade, liderança, e estava num ponto muito forte, né? O Sol no ascendente ele tem essa expressão vital muito irradiante. E ele tem Marte a 28 graus, então pegou essa energia também. 1 ano antes tinha transitado, em termos de progressão, por Marte. Aí podem perceber que Vênus está progredido aos 19 graus de Libra. Então, há 1 ano atrás, aproximadamente, ele transitou uma conjunção exata com Júpiter, que ele tem a 17 graus de Libra. Então, o que a gente pode pensar? A pessoa ela pode estar aberta para encontrar um amor no estrangeiro, porque Vênus é o planeta do amor e Júpiter está ligado ao estrangeiro. Uma possibilidade, você tem que encontrar confirmações que podem dar outros direcionamentos, outras técnicas, como eu já disse, mas algum campo para a liberdade amorosa está aberto. A princípio, é interessante focar a atenção nas conjunções, quando um planeta progredido está transitando por um planeta natal. No caso, como já disse, né, Vênus tem transitado pelo planeta natal Júpiter, porque nas progressões vale também aspectos de 120 graus, que é o trígono, de 90 graus com outro planeta, que é a quadratura, oposição, que é 180 graus, mas a conjunção é uma força mais direta, evidente, e para estudo é interessante que você foque primeiro nelas. Outra técnica interessante para ver essas aberturas de possibilidades é as profecções. As profecções também são muito interessantes. Como se baseia isso?
Funciona o mapa astral como um relógio. Cada ano de vida, a gente progride o ascendente em um signo e ele fica mais forte. Então, no caso de Trump, ele nasceu com ascendente bem no final de Leão, então o primeiro ano de vida já vai ser influenciado por Virgem, porque vai caminhando. Depois o segundo por Libra, depois por Escorpião. Como ele tem 74 anos, fez agora, em junho, então você já caminha 74 vezes por cada signo, e nesse momento ele já está em Escorpião. O ascendente vai ficar então um ano, até junho do ano que vem, onde ele vai entrar em Sagitário, vai ser influenciado por questões sagitarianas, depois por Capricórnio e por aí vai. Então é um ano escorpiano. O que ele pode estar trabalhando então? Relação com a morte. Pode ser que ele ou algum parente importante ou alguma pessoa bem próxima também possa estar falecendo. Está trabalhando de uma forma mais intensa a sexualidade, o inconsciente, o compartilhamento da intimidade, a conjugalidade, pode estar casando ou separando. O signo de Escorpião está muito ligado a esses vínculos, essa química muito profunda. E também, muito importante, nada está isolado. A gente não pode olhar só para Escorpião e focar apenas nele. Escorpião, na astrologia moderna, porque na tradicional é Marte, na astrologia moderna ele é regido por Plutão, que é o planeta que carrega todas essas significâncias que eu falei. E onde está Plutão? Na casa 5. Então, ele pode trabalhar questões como o autoritarismo, como a projeção do seu poder pessoal, que já é muito, né? Está no maior cargo do mundo. Mas, enfim, isso pode ser trabalhado com um pouco mais de gravidade, com mais interioridade, porque Plutão é um planeta muito hermético, né? Muito voltado para dentro. É interessante que há 4 anos atrás, na eleição, ele estava proferido em Leão, que é um signo que representa isso, né? Liderança, ganhos. É comum uma pessoa, quando ela se projeta, a sua figura, o seu brilho, o seu poder pessoal, está proferido o mapa em Leão. Então, veja como as coisas vão se encaixando. Mas é sempre muito complexo. Eu estou pegando aqui alguns fragmentos, né? Como que vai dar Plutão em novembro? Creio que vai ser as eleições dos Estados Unidos. Será que vai ter algum planeta que vai facilitar a energia dele? Espero que não, porque o mundo não aguenta mais. Desculpa, né, gente? Que seja o outro candidato, né, por favor. Será que vai ter algum planeta auxiliando Plutão ou dificultando, mais conectado com ele, fazendo uma conjunção, uma quadratura? Tudo tem que ser analisado. E assim como a gente leva as profecções um ano inteiro por signo, ou não necessariamente por signo, se a pessoa tem um ascendente no meio de um signo, então quando ela fazer aniversário, ela vai ficar metade do signo e depois já entra no próximo, né? E no outro aniversário ela já está metade do ano, então, vivendo o outro signo, né? E a cada mês a gente vai vivendo um também. Então, no mês de junho, ele vai estar vivendo essa energia do Escorpião. No mês de julho, Sagitário. Agosto, setembro, tudo, novembro. Em novembro vai estar vivendo, vamos chamar aqui de subprofecção em Áries. Então, ele não vai ter influenciado apenas por Escorpião ou Plutão, mas vai ter um toque ariano também. Áries é regido por Marte. Onde que vai estar Marte? Vai estar justamente em Áries, em novembro. Então, ele vai estar muito intenso, né? Aguerrido, competitivo, vai estar com uma energia muito boa para a eleição. E precisa, ninguém achou que ele ia ganhar e foi uma surpresa, pode ser que ele ganhe de novo, né? Então a astrologia é feita disso, dessa integração de ciclos e subciclos. E para mostrar isso, eu não falei antes, assim como existem as progressões secundárias, existem as chamadas terciárias também, que multiplicam a velocidade dos planetas em 12 vezes. Então, se o Sol ele caminha 1 grau por ano, nessa técnica agora, o Astro.com dá tudo isso. Você tem que ir lá no Free Chat, se tiver em inglês, depois Extended Chat, aí você acha todos esses mecanismos, né?
Aí o Sol vai caminhar 12 graus por ano. A Lua vai ficar bem mais rápida, então, vai ficar praticamente, acho que um mês em cada signo. E eu acho essas terciárias até mais contundentes do que as secundárias, porque as secundárias, os planetas são muito lentos, eles abrem aquela porta e não é uma energia tão direta e evidente. Enquanto nessas terciárias, a gente vê uma transformação um pouco mais franca e direta mesmo. E como eu já vinha falando, a astrologia é feita de ciclos. Então é muito interessante analisarmos os retornos planetários para compreender em que ciclo estamos vivendo. O mais famoso deles é o retorno solar. Perceba, lá naquele primeiro mapa natal que eu já tinha interpretado de as técnicas de previsões no Trump, ele nasceu com o Sol a 22 graus e uns quebrados aí em Gêmeos. Então, toda vez que o Sol, do ponto de vista geocêntrico, retorna sobre a Terra e volta no mesmo ponto, ou seja, o aniversário da pessoa, o sistema, ele já calcula isso, ele já congela esse céu e por um ano a gente recebe essa sorte, essas aberturas de possibilidades. Então, no caso, o aniversário do Trump, o último agora, foi dia 13 de junho de 2020, um dia antes do que o aniversário dele, porque os anos são irregulares. Então, essa é a conjuntura do céu que vai influenciar o Trump por um ano. Claro, não apenas isso, várias outras técnicas, mas o retorno solar ele tem uma especialidade. Eu creio que todos os astrólogos, ou pelo menos quase todos, dão uma grande ênfase ao retorno solar. Ele fala mais sobre a nossa existência, não necessariamente o que vai acontecer, mas também é muito importante para fatos, mas principalmente como vamos estar. Será que mais emocionais, um pouco mais caseiros, ou mais ligado à política, à espiritualidade? Tudo isso é muito bem explicado pelo retorno solar. Então, batendo o olho rapidinho, porque isso merece uma análise sempre mais complexa e profunda. A gente vê que um ascendente em Câncer regido pela Lua que está em Peixes. Então, um ano mais emocional, um pouco mais assim aberto, de mais franqueza e liberdade de soltar as emoções. A gente vê que também muitos planetas na casa 7, Plutão, Júpiter, Meteoro Pallas, Saturno. Então as alianças vão ser fundamentais. Podem ser muito danosas as alianças esse ano, porque Plutão aqui no descendente ele traz muita tensão, aberturas muito confusas, estranhas, tendências a se tornar vítima de algo. Bom, só para dar uma pincelada aqui mesmo, a gente vê então muitos planetas na casa 9, Urano na casa 10, o Sol já entrando aqui na casa 12, então muita confusão, é um ano com Peixes muito forte, onde ele pode estar mais confuso, sem tanta aquela firmeza dele, que ele costuma colocar, mas às vezes solta umas coisas muito loucas também, É interessante ver muitas coisas, por exemplo, que dia da semana que foi dia 13 de junho? Eu não sei, não olhei, mas suponhamos que seja uma sexta-feira, dia de Vênus, então Vênus recebe aqui uma evidência de manifestação um pouco mais elevada que os outros planetas, Pode ser um ano então muito dedicado a questões amorosas, a parcerias. Então é muito interessante, no ano solar nosso, a gente está sempre olhando o retorno solar, averiguando o que está acontecendo na nossa vida e o que a gente está compreendendo nesse retorno solar, que tipo de manifestação é essa, está acompanhando dos amigos também nossos estudos, é super importante, ouvir o retorno deles, retorno assim, aquele feedback, e aí, tá batendo mesmo, aí a gente vai vendo até onde a gente está evoluindo, estudar casos de pessoas que já aconteceram coisas para tentar identificar tudo, e não apenas esses ciclos maiores, mas como os menores, como o retorno lunar também, a gente vê mais o nosso dia a dia. O retorno lunar influencia cada dia nosso. Então, aproximadamente a cada 28 dias a gente tem um retorno lunar. No caso do Trump, o último dele foi dia 6 de junho de 2020. E a gente vê uma tendência mais singular ocorrendo no nosso dia a dia. No caso dele aqui, o ascendente estava bem no final de Aquário, a Lua lá no meio do céu, o Sol no fundo do céu aqui em Gêmeos. E a gente vai vendo tendências, acho que aqui bem emocionais também. Mercúrio aqui na casa 5, Júpiter na casa 12.
Então, o que quer dizer isso? Então, a gente interpreta também o retorno lunar como um fator mais ligado à nossa cotidianidade, né? Enquanto o retorno solar ele já fala sobre o nosso ser, como vamos estar no ano. Mas, claro, o trânsito do Sol ao longo do ano vai também falando sobre o nosso dia a dia, mas o retorno lunar é mais impactante e direto nesse sentido. Então, à medida que a Lua vai andando, a gente analisa o trânsito dela a partir do ascendente, igual suponhamos que a Lua hoje está no final de Libra, né? Então, ela está a 11 signos depois do ponto natal da Lua em Sagitário do Trump. Então, a gente conta a partir do ascendente, 11 signos, é como então se hoje Trump tivesse com a energia capricorniana. E depois de 2 dias, a energia aquariana, a Lua fica aproximadamente 2 dias e pouco em cada signo. Então, a caminhada da Lua vai falando a partir do ascendente, onde se conta o início das casas, né? A casa 1 é a partir do ascendente. O que está acontecendo na nossa vida? Então, começando em Peixes, daí depois, quando a Lua estiver caminhando, vai chegar em Áries, tendências arianas podem ocorrer no dia a dia, e por aí vai. Então, eu falei de 2 ciclos relativamente menores, e podemos tratar isso com todos os planetas. O retorno de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Dá um trabalho a mais, porque o sistema, pelo menos o Astro.com que eu uso, ele já dá automaticamente o retorno lunar e o solar, mas os outros você tem que ver dia por dia até acertar a data exata que o planeta entra no ponto natal, que dá um trabalhinho a mais, né? Nesse caso, o retorno de Saturno, que eu estou aqui, é muito importante. Eu não vejo o retorno de Saturno da pessoa apenas para previsões astrológicas. Eu vejo também para ver o que o mundo vai fazer sobre a pessoa. Porque o que o mapa natal da pessoa, o DNA dela, como se fosse uma semente. Muitas tendências, potências, desafios, dons. Mas será que isso vai realmente ser plantado? A questão do retorno de Saturno não é o que dom que a pessoa tem, né? O que DNA, mas o que o mundo vai fazer dela também. O próprio mundo objetivo. Então é fundamental ver o retorno de Saturno, é muito importante, né? Eu não vejo o mapa da pessoa sem olhar isso, porque a gente vê uma forma mais objetiva, o que é a missão de vida dela, independente do que ela tem de dons, de potência. Por isso que é muito limitado você olhar apenas o mapa da pessoa. O Saturno ele demora quase 30 anos para dar a volta no Sol. É aquele planeta rígido, dos limites, rigoroso, né? Que dá muitos obstáculos, mas justamente para a gente exercitar e ficar forte nisso. Então é por isso que a gente tem aquela crise dos 30. É porque as janelas já não estão todas abertas. Eu posso isso, posso aquilo. Saturno ele te reprime tanto essa época. É claro, depende da conjuntura do céu, no retorno de Saturno, né? Depende do mapa da pessoa, mas geralmente é uma época de maturidade forçada demais, né? E ele aponta uma janela só e fala, é isso. Então a gente fica meio limitado, mas depois a gente percebe que isso foi bom pra gente. E também, o retorno de Saturno, ele não vai te influenciar apenas na culminância, ou seja, quando você tiver quase 30 anos, que aquilo vai bater em você, né? Tudo é um sincronismo astral que existe na nossa vida, de causa e efeitos não necessariamente imediatas, né? Tudo que vai acontecer já existe no que já é e o que já foi, é bem paradoxal mesmo. Então, desde o primeiro ano de vida, 10, 15, 20 anos, você já é influenciado pelo seu retorno de Saturno. E claro, vai ficar mais consciente e evidente a mudança quando estiver próximo dos 30. No caso do Trump, ele já passou pelo primeiro, já passou pelo segundo retorno, aproximadamente 58, 59 anos. E aqui a gente está analisando o próximo retorno de Saturno dele. Eu não vi o primeiro, nem o segundo. Estou analisando o próximo, que vai ocorrer no dia 8 de julho de 2034, às 5h40 da manhã, que é para onde ele está. É claro que assim, o mapa dele sempre vai existir. O primeiro retorno de Saturno deixou uma marca impactante na vida dele, o segundo também, mas ele já vai abandonando um pouco algumas tendências do segundo e já caminhando para essa manifestação desse terceiro retorno de Saturno que vai dar um complemento na vida dele. Então, para onde Trump tem se projetado desde o seu último retorno de Saturno até esse que ele está existindo? A gente vê o ascendente Sagitário, muita liberdade, expansão na sua forma de se mostrar, muito bom para um político.
Olha que a gente tem planetas aqui na casa 5. Aqui está marcando 4, mas eu sou mais tradicional nisso. Para mim, a casa 5 ela começa, tendo em ponto de vista aqui do ascendente, que é a 9 graus Sagitário, então começa a 9 graus de Áries. Então, para mim, Júpiter, Lua e Netuno estão na casa 5, que é importante para uma autoridade, né? Principalmente Júpiter, que é o próprio regente Sagitário, ele traz uma expansão muito louca, até meio megalomaníaca e exagerada, né? Aqui para a casa 5. A gente vê um Sol em Câncer, com um fator mais assim político muito forte. O Sol, né, representando um povo, um tema bem canceriano. Saturno, ele vai estar na casa 8. É muito interessante analisar qual casa está Saturno, porque ele é o protagonista do retorno de Saturno, claro, né? Então a casa 8 é muito forte para elos sociais e políticos e lógicos, uma resistência interna muito forte, né? Porque é a 11ª casa depois do meio do céu, que é muito importante também para o retorno de Saturno. Então o Saturno, na astrologia moderna, ele rege o meio do céu. Plutão, ele está numa casa muito intensa para ele também, que é a casa 3. Eu vejo que Sol, Plutão, um ser escondido e que tem uma potência oculta também nesse esconderijo muito forte, mas que tem um poder de manifestação muito forte também, né? Marte aqui já bem no final de Câncer, conjunção com Saturno, muito enfrentamento mesmo, e levou muita surra, né? Por causa do racismo dele, como ele é reconhecido. Câncer fala muito disso, né? Tem certos rancores também desses planetas na casa 8. Tem muita coisa que a gente pode abrir, né? Eu tô aqui mais para mostrar mesmo como uma coisa funciona e não ficar averiguando demais, porque senão a gente vai muito longe, né? Para fazer uma previsão astrológica de alguém, a gente senta com ela e conversa, fala sobre a vida dela demais também, e na hora que você vê, o dia já foi longe, né? Quase está abrindo uma cerveja e sentando no boteco para continuar. Então, a mesma coisa que eu falei pro retorno lunar, a gente vê para Saturno. No caso, Saturno nesse momento ele está no grau 0 de Aquário. Então, Saturno já andou 187 graus depois do Saturno natal do Trump. Ele tem Saturno natal, como vocês estão vendo, a 23 graus em Câncer. Então, a partir do ascendente, eu vou contar 187 graus. Isso vai impactar aqui no grau 16 de Gêmeos. Então, em termos de Saturno, ele está vivendo já há um bom tempo o signo de Gêmeos, né? Que vem falar então de mais gravidade. Eu estou falando gravidade porque Saturno ele é um planeta mais rígido, né? Na palavra, falar com um pouco mais de critério e estrutura. Está trabalhando também dando mais conteúdo à mente e não apenas aquela fala superficial que aponta para todos os lados e às vezes se perde, né? Então tudo isso pode estar sendo trabalhado pelo retorno de Saturno. Fechei, né, galera? Fechei aqui. Existem várias outras técnicas, principalmente as tradicionais que estão sendo ainda ressuscitadas por muitos astrólogos tradicionais, que são muito interessantes, né? A gente tem as técnicas de astrologia védica, que são bem complexas também. É muito comum na Índia, a criança nasce, um astrólogo ele faz um trabalho e dá esse livro para a criança que vai falar sobre a vida dela toda. Não tem como se analisar uma vida da pessoa só pelo mapa, como eu disse. Tudo que vai ocorrer revela aquilo que ela é. Nós não somos apenas aquilo que a gente herda, né? Mas o vir a ser faz parte do ser. E falei de algumas técnicas astrológicas, existem outras também. Falei das que eu mais gosto de usar, né? Que eu acho que é interessante quem está iniciando nesse quesito astrológico que está começando a dar esses primeiros passos, mas existem outras, né? Aventure-se, descubra todas, veja aquela que você tem mais simpatia, aquela que você realmente vê mais correspondência nos fatos do mundo. Analisa também a carta natal do Brasil, de instituições, o que está acontecendo em cada lua nova, lua cheia. A astrologia mundial, muito interessante fazer previsões também para o mundo, né? Isso ajuda você a compreender o mapa, previsões astrais pessoais também. E é isso. Espero ter contribuído aqui para a abertura desse conhecimento na sua vida. E vamos que espero depois estar fazendo um pouco mais apurada, um pouco mais avançada essas técnicas de previsões.